Vejamos alguns registros. Este comentário pode se chamar Anotações para uma teoria crítica das redes sociais ou Anotações para uma teoria pós-crítica das redes sociais, ou ainda Anotações para uma teoria irônica ou cínica das redes sociais. Cada um que decida. Enunciado: as redes sociais são fascistas. O fascismo exige a adesão total ao seu mito, seja qual for o mito, e sempre há um mito como estrutura narrativa. A base do fascismo das redes sociais é a tirania do seguidor. O seguido é apropriado por uma rede de seguidores que impõe a sua lei. Para receber a proteção e o aplauso dos seguidores, o seguido precisa prometer lealdade ao grupo que o segue. Enquanto for capaz de dizer aquilo que os seguidores querem ouvir, o seguido será aplaudido, defendido, endeusado. No momento em que divergir, será chacinado, será executado impiedosamente. Há graus. Dependendo do pecado cometido, haverá uma segunda chance. Ou não. Quem comanda é o seguidor. Nesse sentido, as redes sociais produzem silêncio, ou tendem a funcionar com base numa velha teoria da comunicação, a espiral do silêncio. O seguido, para manter o apoio dos seguidores, tenderá a silenciar sobre tudo aquilo que possa causar problema, evitando a divergência e silenciando pontos de vista para não ser abandonado. O seguidor é um hater em potencial, à espreita. Ao menor sinal de divergência, ele se apresenta. É uma situação em que o seguido imagina ter muito poder, mas está na completa dependência do seguidor. E isso tem muito a ver, ou cada vez mais a ver, com grupos de pressão e com defesa de causas, de bandeiras. Ao escapar de uma delas, ou de todas elas, o seguido tende a ficar sozinho, isolado. Tudo isso é constantemente medido. Outra coisa, houve um tempo em que a esquerda, por exemplo, era frankfurtiana. A escola de Frankfurt, defensora, criadora do conceito de indústria cultural, fazia uma defesa do gosto fundamentado. Basta lembrar de Adorno e das suas críticas ao jazz. Curiosamente, hoje, a esquerda tende a ser anti-frankfurtiana. A defesa de um gosto fundamentado virou coisa de direita, porque, numa época de relativismo, o gosto fundamentado não existe mais, ou toda a fundamentação de gosto passa a ser um sistema de hierarquia social, uma defesa de privilégios, a definição de uma superioridade impossível de ser demonstrada. Nesse sentido, todos os gostos se equivalem e qualquer crítica de gosto é arbitrária. Então, aquelas críticas que se faziam em nome do gosto passaram a produzir, se vale o trocadilho, desgosto. Hoje,
quem fala em nome de algum gosto fundamentado, estranhamente, é a direita. E tudo mais é preconceito. Por exemplo, se alguém criticar uma artista por só, digamos, rebolar, será obviamente acusado de machismo. E, nesse sentido, talvez a crítica tenha razão, porque quem escolhe agora não é aquele que objetaliza, mas quem tem o direito de usar seu corpo. De toda maneira, toda crítica nesse sentido passa a parecer uma ranzinzice adorniana do tipo crítica à padronização ou à industrialização jazzística. E assim vai. Então, os polos se invertem e o espetáculo avança. Talvez as ideias de Guy Debord, em parte, ainda se sustentem. Por exemplo, aquela de que o espetáculo não diz nada além de o que é bom aparece, o que aparece é bom, desde que atrelado a alguma causa defensável por algum grupo, e nesse sentido também o engajamento volta a ser, ou passa a ser, um critério de qualidade. Tudo aquilo que não corresponder a uma adesão será eliminado. As redes sociais são fascistas porque não toleram a divergência e porque promovem uma tribalização baseada no culto de alguma narrativa, de algum mito, de algum discurso correto. Estas anotações não têm a pretensão de verdade, porque não há mais pretensão de verdade, salvo a verdade do próprio engajamento, ou a verdade da adesão. Quem é adotado por um grupo precisa corresponder à verdade desse grupo, que poderá falar em relativismo, desde que a sua verdade relativa não seja abalada por nenhuma divergência. E assim entramos nesta era pós-crítica, em que a crítica não tem mais um fundamento metafísico, mas tem uma pretensão qualquer que se baseia, que se estrutura, que se assenta na seguinte ideia: se quer o meu aplauso, diz aquilo que eu gosto de ouvir, ou então serás expulso do paraíso.